Eu, mais uma vez, trago toda a minha expectativa e o meu coração para essa noite com vocês. Vocês são muito preciosos para nós. Que igreja querida. Eu quero honrar e agradecer os pastores Marinho, Nilva, Lucas, Kelly. Obrigado imensamente pela aliança de vocês, tudo que vocês estão fazendo, nos honrando, estando nessa caminhada junto conosco. Eu quero dizer para vocês que eu acredito que existe uma porta para coisas novas de Deus e que você precisa acessar uma nova porta nos céus. Quantos acreditam que há uma porta de oportunidades? Queridos, há uma janela de oportunidades. Eu acredito que há uma porta nos céus para essa geração. Está na hora de olharmos para o alto, precisamos olhar para cima. Deus está me mostrando que existe um lugar de céus abertos sobre nós. Existe um lugar onde uma voz está ecoando na nossa direção. E eu quero que você, junto comigo nessa noite, que você exercite a sua visão da fé. Hoje eu quero falar sobre um tema que é a porta do novo. Existe uma porta do sobrenatural, de coisas novas, grandiosas, sobrenaturais, que está sendo aberta para você hoje. Deus está abrindo uma porta de coisas novas, de novidade de vida, de unção, graça, favor sobre você. Não é uma porta de um pastor, de um profeta, é uma porta celestial, de onde vão fluir as bênçãos. E eu declaro que sobre a cidade de Pirajuí está sendo derramado dos céus, está vindo dos céus um novo tempo sobre essa cidade. Céus abertos sobre essa cidade, um derramar, uma chuva, uma graça. Eu profetizo sobre esse lugar. Quantos concordam comigo nessa oração? Amém? Continue com a sua mão para o alto. Eu quero que você faça uma oração junto comigo sobre essa cidade escolhida, santa do Senhor. Concorda comigo nessa oração? Senhor Jesus, nós levantamos as nossas mãos nessa terra santa de Pirajuí. E aqui, Senhor, nós declaramos céus abertos sobre essa cidade. Nenhuma resistência, Deus, que nada venha fechar essa janela de oportunidade da eternidade sobre esse lugar. Envia os teus anjos sobre essa cidade, Senhor. Deus, envia uma enxurrada, Deus, chuva abundante sobre essa cidade. Transformação, os lares, as famílias, os jovens, Deus, as praças, as ruas, por todos os lugares, Pai. Aviva a cidade de Pirajuí. Deus, nós profetizamos que venha a vida do Senhor sobre essa cidade, que venha salvação sobre os quatro cantos dessa cidade. E eu declaro, Deus, eu lembro, Senhor, que há promessas sobre esse lugar. E Deus, aqui nós pedimos, visita essas promessas, Pai. Aviva os sonhos, os planos no coração de cada pessoa. Deus, que possamos acessar essa nova porta nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Queridos, há um conhecido texto no livro de Apocalipse que fala sobre uma porta. Eu quero falar sobre uma porta com você hoje. Há uma porta, uma oportunidade. Existe um espaço de novidade. Existe um lugar onde não trata-se de pessoas, de pastores ou de profetas, de uma igreja ou de uma conferência. Existe um acesso celestial. E nesse lugar, eu acredito que você conhece um pouquinho da história. O apóstolo João, já velhinho, preso na ilha de Patmos, ouve uma voz que não era qualquer voz. Era uma voz familiar. E essa voz, ela sopra das alturas e faz um convite. E esse mesmo convite está sendo feito para você hoje. É um convite para você olhar para o alto. É um convite para você tirar os seus olhos das atividades, do trabalho, dos afazeres e olhar para cima. E que eu quero ler com você Apocalipse capítulo 4.
versículo 1. Daqui nós vamos tirar aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Apocalipse 4, verso 1. As Escrituras dizem: depois disso, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. Você pode dizer isso comigo? Diga: uma porta aberta nos céus. E a voz que eu tinha ouvido antes, falando comigo como trombeta, disse: sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Feche seus olhos. Santo Espírito, Senhor, nós pedimos mais uma vez. Eu nada posso fazer, Pai. Não há nada especial em nenhum homem, a não ser naquele homem que se entregou no madeiro. Para ele nós queremos olhar nessa noite. Deus, não é uma conferência, não são as luzes, as experiências. Deus, a voz de Cristo. Sopra essa voz. Deus, nos faz olhar para cima. Eu peço que os olhos sejam abertos dos meus irmãos aqui, para que vejamos que há uma janela para nós, há um convite, há uma voz. Deus, que a sua voz seja ouvida mais do que a voz de um pregador nessa noite. Aquela voz que acalmou o mar, a voz poderosa que soprou ali no Rio Jordão, apontando para o Filho, que esta mesma voz nos visite aqui, Deus, nos convidando para um novo tempo, para um novo lugar, Pai. Nós queremos olhar para o Senhor. Assim eu oro, Santo Espírito. E toda a igreja diz: amém. Vocês estão com expectativa para a palavra do Senhor? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Trouxe algo fresco do céu para você, para essa cidade, para esse lugar. Queridos, eu acredito que existe uma porta para essa geração. Existe um convite. Existe algo que está nos convidando para olhar para um lugar que não é natural. Existe uma voz que é diferente das outras. Não é a voz de um pastor, não é a voz de uma autoridade. É uma voz mais poderosa que essas. Essa voz vem do alto e nos convida. Aqui nós sabemos um pouco, você conhece. Depois que João ele envia, através de um pedido de Jesus, aquelas 7 cartas às igrejas. Você sabe disso. Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, todas aquelas igrejas da Ásia Menor. Chegamos aqui a um lugar onde o Senhor faz uma pausa nessas cartas, e Ele faz um convite a João. E ali o Senhor Jesus diz que uma voz sopra do alto, uma voz que João tinha ouvido antes, e essa voz soprou como uma trombeta, e essa voz dizia: sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Querido, existe um lugar sagrado e poderoso, preparado pelo próprio Deus te esperando. Existe uma porta aberta para você. Ali em Mateus capítulo 7, Jesus falou: batam e a porta lhes será aberta, peçam e lhes será dado. Eu acredito em uma geração que está batendo as portas dos céus e dizendo: Senhor, nós não desistimos das promessas do Senhor. Eu acredito em uma geração que está batendo as portas dos céus, enchendo as taças e falando: Senhor, nós ainda acreditamos no que o Senhor falou sobre a cidade de Pirajuí. Nós não vamos desistir. Abre essa porta para nós. Nós não nos cansamos. Nós acreditamos nesse acesso. Nós acreditamos nessa voz. Tem alguém aqui comigo? Os céus estão convidando você para entrar, para você corajosamente entrar. Não é pelo seu esforço, um caminho foi aberto. No livro de Hebreus, a palavra fala que podemos entrar corajosamente, com ousadia, nos aproximar ao trono da graça. É um convite para acessar coisas maiores.
Amado, de onde você acha que virá a resposta tão esperada para as coisas que nós precisamos? De onde você acha que virão as tão esperadas respostas que nós precisamos para a nossa juventude, para as nossas escolas, para a nossa cidade? De onde partirá esse tão aguardado avivamento que nós oramos? Nós somos uma terra seca. O Brasil é uma terra seca. Nós somos uma terra carente da água de Deus. O pecado está drenando as forças da nossa geração. Uma geração acostumada com a impureza, com o pecado. Estão secos, não tem lágrimas nos olhos, não tem brilhos nos olhos, completamente cauterizados. Precisamos da água de Deus, precisamos de uma resposta que venha do alto, precisamos de algo. A minha oração nas últimas semanas tem sido: Senhor, eu estou seco, volta a me dar lágrimas, volta a encher os meus olhos, volta a me dar brilho nos olhos. Ali em Isaías há uma promessa: pois derramarei água sobre a terra sedenta e torrente sobre o solo seco, derramarei do meu espírito sobre a sua prole e minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva em um prado, como álamo junto às correntes das fontes. Há uma promessa: pois derramarei água sobre a terra sedenta. Eu acredito nessa promessa para a minha nação. Eu acredito nessa promessa para o Brasil. Eu acredito que a resposta que eu preciso não vai vir de conferências, de pregadores. Eu acredito que a resposta está no alto. Há uma porta aberta, há uma voz que vem daquele lugar altíssimo. O nosso Deus nas Escrituras é chamado como o Altíssimo. O nosso Deus é aquele que está nos altos lugares. Não se acessa a presença do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos sair desse nível do trabalho, do esforço, e olhar para cima, olhar para um lugar mais elevado. De lá virá as respostas que nós precisamos, o acesso, as ferramentas, as estratégias. Há uma figura usada nos Salmos. Há um salmo que fala sobre as torrentes do Negueb. Eu já tive a oportunidade de estar em Israel, um lugar seco, desértico. E ali, naquela nação, talvez no Oriente Médio, você tenha lugares ali que tem os níveis de precipitação mais baixos, precipitação anual. A terra é seca. Mas existe um salmo que fala sobre as torrentes do Negueb. Você sabe o que é isso? Trata-se de um fenômeno natural que acontece, que do meio do deserto, em um lugar onde não há água, começa a surgir de um alto lugar um fluxo de água que vem entrando naquele lugar de sequidão e vem como não apenas um riacho, mas uma torrente, uma inundação começa a nascer no meio do deserto. Isso vem de um alto lugar. Essa é uma figura do que está prestes a acontecer na nossa nação. Eu acredito que a palavra sobre o nosso Brasil, eu acredito que há algo sendo derramado, não apenas um riacho, não apenas gotas, mas um fluxo de água que será derramado da parte do céu sobre a nossa nação. Tem alguém aqui comigo? É água que vem cortando o deserto, é água que vem cortando as escolas, as praças, as faculdades, derramando vida, derramando cura sobre esses lugares. Eis que estou fazendo uma coisa nova, ainda não a percebeis? Eu estou abrindo rios no deserto, eu estou instaurando rios no ermo, eu estou derramando água sobre a terra seca, diz o Senhor. Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te procuro intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta, onde não há água. O nosso coração, você pode fingir que não é verdade,
o nosso coração é uma terra seca. Falta a água do Espírito, falta a hidratação, a nutrição da palavra, a presença santa de Jesus. Naquela conversa com aquela mulher samaritana, ela falou: olha, você até parece que está bebendo água, essa água não resolve, é uma água natural. Na minha presença, se você beber dessa água, diz o Senhor Jesus, você não vai ter mais sede. Em outras palavras, Jesus estava falando: você é uma terra seca, você precisa acessar coisas maiores, sobrenaturais. Eu me lembro também de Ezequiel no vale de ossos secos. Diz o texto, no capítulo 37, o Senhor pôs a sua mão sobre mim, levou-me em espírito e me colocou num vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu vi muitos ossos naquele vale, ossos que estavam muito secos. Então ele me diz: filho do homem, esses são os ossos de toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, a nossa esperança está perdida. Parece o Brasil, parece a minha cidade, parece um lugar como a nossa nação. Nossos ossos estão secos, a esperança está perdida, fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e fazê-los sair, e os trarei de volta à terra de Israel. Há uma promessa de Deus, de que até aquilo que está morto, até aquilo que está seco, há uma promessa. Profetiza sobre esse lugar. Não deixa de acreditar, não deixa de olhar para cima, não desista. Tem alguém aqui comigo? E até ali no famoso Joel capítulo 2, você conhece esse capítulo, mas você não lembra o que vem antes do famoso texto. Diz assim: alegrem-se, pois, ó filhos de Sião, regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes deu a chuva de outono, conforme prometeu. Ele faz descer para vocês as chuvas de outono e de primavera como dantes. Restituirei a vocês os anos que os gafanhotos devastaram, e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões. Quem conhece Joel capítulo 2? É uma promessa do Espírito, mas antes é uma promessa de chuva, é uma promessa de água que vem dos céus. Gabriel, você acredita nisso mesmo? Você acredita em um avivamento, Gabriel? Porque eu não estou vendo esse avivamento todo ao meu redor. Não nos esqueçamos do que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, como uma consequência social do iluminismo. Uma sociedade que estava avançando tecnologicamente, mas a igreja parecia um vale de ossos secos. As igrejas estavam vazias, a sociedade estava voltada para o desenvolvimento tecnológico, para fazer acontecer as indústrias, e as cidades inglesas estavam tomadas pelo pecado. As igrejas pareciam que estavam mortas. Nas cidades da Inglaterra havia pecado e imoralidade nas ruas, prostituição, devassidão, bebedice. Há uma informação de que em Londres, a cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Igrejas vazias. Ninguém queria saber de buscar ao Senhor, ninguém queria saber de adorar. Ninguém acreditava que naquele tempo a igreja pudesse ressurgir das cinzas. Mas quando tudo parecia perdido, um grupo de estudantes, como você, começou a orar por uma restauração daquela nação. E eles começaram a se juntar. E ali eles estavam pedindo: Senhor, restaura a nossa nação. E o que começou a acontecer é que os templos começaram a se encher, e dentro de alguns anos,
os espaços das igrejas não comportavam mais o volume de pessoas que estavam procurando aquela restauração. E ali eles precisaram ir para as praças, ali eles precisavam ir pelos lugares públicos. Entre aqueles homens estavam John Wesley, George Whitefield, estudantes, jovens que estavam orando e acreditando em uma promessa dos céus. Senhor, restaura a nossa nação. Senhor, envia algo novo sobre o nosso contexto, sobre a nossa realidade. E ali, meu querido, eu venho dizer para você que Deus pode fazer o mesmo nesse lugar, que Deus pode fazer o mesmo em Pirajuí, que Deus pode fazer o mesmo no Brasil. Eu acredito numa porta aberta, eu acredito em uma janela, uma voz do céu soprando sobre toda a terra. Aonde está a nova geração? Aonde estão os servos? Aonde estão os servos de Elias, que vão ver de longe, os servos de Eliseu, que vão ver de longe a nuvem do tamanho da mão de um homem e vão falar: olha, eu estou vendo, parece pequeno ainda, mas eu ainda acredito. Aonde estão os Josués e Calebes, que vão falar: olha, eu não tenho medo de gigante, eu não tenho medo de muralha, eu tenho uma promessa. E se Deus falou que essa terra é minha, eu estou disposto a lutar até as últimas consequências para viver as promessas de Deus para a minha geração. Uma nova geração fresca que Deus está levantando. Pastores, Deus está levantando uma geração fresca nessa igreja. Pessoas com vigor, com vontade, que não vão ter medo de gigantes e de muralhas. Eu acredito nessas promessas. Tem alguém que acredita comigo nas promessas de Deus? O que é nosso e o maligno não pode tocar. Você acredita nisso? Levanta a sua mão comigo, diga assim comigo: o que é nosso e o maligno não pode tocar. Diga assim comigo: o que é promessa minha, eu tenho direito, e o maligno não pode tocar. Olha o que diz o texto bíblico em Apocalipse capítulo 3, verso 8. O Senhor dizendo: eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus está falando para você: eu sei que você é fraco, eu sei que você está cansado de servir, eu sei que as atividades da vida, do ministério te desgastaram, te cansaram. Mas Deus está falando para você: ainda há uma porta aberta para você. Eu sei que você também guardou a palavra. Como nós cantamos aqui, que período abençoado de adoração. A canção não mudou. Eu guardei o azeite, eu permaneci de pé. Pode voltar, Jesus. As minhas lamparinas ainda estão acesas, eu ainda estou queimando. Cansado sim, eu posso até estar cansado, como a Bíblia diz: ainda que o meu homem exterior esteja desgastado, o meu homem interior se renova dia após dia. Há uma sede das promessas de Deus, há um vigor, há uma vontade de ver a glória de Deus na minha nação. Eu não desisti das promessas de Deus para a minha nação. Uma porta aberta. Malaquias 3:10, vocês conhecem o texto, fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, mas eu não consigo me esquecer da expressão: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus está falando: pode tirar prova de mim, se eu não vou abrir uma porta para vocês. Uma geração fiel, uma geração santa, uma geração generosa. Olha, pode me testar, diz o Senhor. Olha para cima, olha para cima. Diga assim comigo: olha para cima. Querido, as promessas de Deus, elas são inerrantes.
verdadeiras, mas muitas delas não acontecem automaticamente. As promessas de Deus são portas. As promessas de Deus são portas que precisam ser acessadas pelo clamor de uma geração sedenta. Eu quero falar com você de alguns segredos que eu enxergo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4. Primeiro, como nós lemos, o texto bíblico diz: olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre uma porta para olhar. Você pode dizer isso comigo? Diga: uma porta para olhar. Diga para o seu vizinho: uma porta para olhar. Amado, a primeira realidade que precisamos absorver hoje é que não adianta ter uma porta maravilhosa, sobrenatural, se nós não estamos a enxergando. Alguns de nós estão batendo com a cara na parede, porque não estão enxergando as portas de Deus. Você já brincou de gato mia? Quem já brincou de gato mia? Todo mundo já brincou de gato mia, não é? Você vai lá vendo o olho do sujeito no escuro, e aí vai lá, né? Gato mia, aí todo mundo tem que miar. E aí o que vai acontecendo? Aquele escuro, ninguém vê nada. Cara, o cara vai dar de cara na parede, não é assim? Alguns de nós, queridos, estamos dando de cara na parede, porque não estamos vendo as portas abertas no alto. Uma porta para olhar. Diz a palavra, João diz: olhei e vi uma porta que estava aberta nos céus. Para abrir essa porta de acesso à presença de Jesus, nós precisamos estar de olhos atentos, em expectativa, procurando. O verbo usado grego aqui para olhei é o verbo eidon. Esse verbo indica uma percepção ativa. Não é que João estava lá apenas enxergando, ele estava atento, procurando, ele estava percebendo aquela porta nos céus. Olhei e vi uma porta aberta diante de mim. Foco e prioridade. Eliminar as distrações e fitar os olhos em Jesus. Hoje eu estava vindo de viagem com a minha esposa para cá, e eu estava falando com ela. Eu sou gosto de carro, eu fico vendo vídeo de carro. Eu estava explicando para ela que há uma tecnologia nos carros mais modernos, que é o retrovisor fotocrômico. O retrovisor fotocrômico é uma tecnologia que tem no retrovisor do carro, que conforme tem um carro que venha com farol alto atrás de você, ele tem um sensor que percebe essa luz desproporcional, ele vai escurecer esse espelho para que aquela luz forte não venha cegar você e te distrair. É uma tecnologia, porque aquela luz indesejada que vem atrás de você, ela não pode, no meio da estrada, tirar a sua visão, porque isso pode causar um acidente. Aquela luz, ela não pode te distrair. Você precisa manter os olhos fixos em um lugar, para você não perder o seu destino, para você não perder o lugar de segurança para o qual você está indo. Queridos, alguns de nós precisamos acessar essa tecnologia de manter o foco em um lugar. Por mais que venham luzes, ou que venham distrações, tentando nos cegar, ou tentando nos distrair da caminhada, nós precisamos ainda olhar para o lugar que Deus quer que nós olhemos. Há uma porta no céu que nós precisamos ver. Tem alguém aqui comigo? Ali no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: aconteceu no 30º ano do 4º mês, que estando eu... Só um segundinho, queridos, que eu saí do texto aqui. Pronto. No 30º ano do 4º mês, no 5º dia, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Olha o que aconteceu aqui para Ezequiel. Se abriram os céus e eu tive visões
de Deus. Está na hora de você tirar os seus olhos do natural, meu querido. Está na hora de você tirar a sua visão dos afazeres, das distrações, das coisas que roubam o seu olhar, do único lugar que você deveria estar olhando. Precisamos ser menos Martas, mais Marias. Trabalhar um pouco menos para simplesmente ficar olhando para aquele lugar, para aquela pessoa da onde vem as respostas, que vai emitir as respostas que nós precisamos. Precisamos aprender a ter um foco, ter os nossos olhos fixos em um lugar. Você conhece o texto de Hebreus falando, olha, desembaraçando-nos das coisas que nos assediam, tendo os olhos fitos em Jesus. Isso fala de foco, isso fala de prioridade. Eu lembro de Isaías tendo aquela visão maravilhosa em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. O que gente? Vi o Senhor. Isso fala de olhar para um lugar alto. Olha para cima, meu querido. Algumas pessoas aqui estão cansadas de tanto olhar para o natural, de tanto olhar para baixo, de tanto trabalhar, de tanto olhar para o lado, servir os irmãos. Você precisa elevar os seus olhos a uma porta para você, de lá sairão as respostas. Salmo 121, você conhece esse texto? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará a você, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quantos recebem essa palavra dos Salmos? É um salmo maravilhoso, mas eu quero trazer o foco para como ele começa. Elevo os meus olhos para os montes. Está na hora de olhar para cima. Há uma Lucas, Kelly, há um lugar de oportunidade. Há tantas distrações aqui embaixo, mas há uma porta no alto. Se nós elevarmos o nosso olhar, se nós tirarmos as distrações, o Senhor tem maravilhas para mostrar para você. Minha oração é que nessa noite o Senhor faça o que Ele fez com Saulo no caminho de Damasco com você. Que caiam as escamas dos seus olhos, que toda distração, e tem jovem aqui, eu estou falando com jovens, meu amado, desculpa, posso falar, Lucas, aqui? Está valendo? Cuidado com as distrações da juventude, meu querido. Menina, cuidado com a distração, com aquele menino que está te mandando mensagem. Isso está te roubando o seu olhar de Jesus Cristo. Se não está na hora ainda, se você não está pronta para se casar, para avançar na sua vida, tira os seus olhos das distrações, olha para o alto, olha para Jesus. Jesus tem coisas maiores para você, mais do que um namorico, mais do que uma conversa frouxa que você está tendo aí no seu WhatsApp. Cuidado, meninos, cuidado com como vocês tratam as meninas. Elas são filhas do Senhor. Cuidado com como você conversa com as meninas. Isso está te distraindo, homem de Deus. A palavra fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Olha para Jesus solteiro. Olha para Cristo. Tira o olho das distrações. Os amém diminuíram. Eu oro para que aconteça com você o que aconteceu com Saulo. Que as escamas caiam e que você veja Jesus. Eu oro para que aconteça com você o que aconteceram com aqueles dois crentes fiéis a caminho de Emaús. Homens que amavam a Deus, mas que não estavam vendo Jesus. Homens fiéis. Homens que estavam procurando as coisas do Senhor, mas não estavam vendo o Senhor.
Quantos aqui estão procurando as coisas do Senhor, mas não estão enxergando o Senhor? Eu não estou falando sobre olhar para uma porta, não é isso que eu estou falando aqui no meu primeiro ponto. Querido, Jesus é a porta. Jesus é a porta. Olha para Cristo. Ele é a porta do futuro, do propósito estabelecido para você. Ele é o acesso. Eu tenho orado por isso, minha esposa sabe, essa tem sido a minha oração nos últimos meses. Senhor, abre os meus olhos, enche os meus olhos de lágrimas, de expectativa. Outra vez, não é o Luquinha Donha que estava ministrando aqui o louvor, meu amigo. Cara, como é fácil nós, ministros, perdemos as lágrimas e o brilho. Nós cantamos tantas canções, mas às vezes os nossos olhos estão secos. Eu tenho buscado ao Senhor e falado: Senhor, faz os meus olhos se encherem. Me dá lágrimas de novo. Coloca os meus olhos no lugar certo, o lugar aonde eu vou acessar essa presença. Sabe, queridos, eu não quero que passe de você essa porta aberta hoje. Que o Senhor venha restaurar o seu choro. Que o Senhor venha encher o seu interior com essa água do Espírito. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É uma fonte de adoração, uma fonte de sede, uma fonte de busca. O clamor de uma geração começa com um olhar. Olhe para esse trono, meu querido, olhe para essa porta. Frases de alguns pensadores cristãos sobre esse assunto. Olha o que Jonathan Edwards, teólogo puritano, disse: a alma que busca a Deus com verdadeira atenção espiritual encontra nele uma glória que ofusca todas as distrações do mundo. E alguns versículos que reiteram esse assunto. João capítulo 4, 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, ergam os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Você sabe que para você ver uma plantação, não necessariamente você precisa erguer os olhos. Eu acredito que de certa forma é uma figura espiritual também. Para ver uma colheita, nós não só precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para cima. Erga os olhos, sabe? Talvez você pode olhar à sua volta e você não está vendo campos brancos, você não está vendo essa colheita toda. Mas quando você olha para cima, quando você olha para Cristo, quando você olha para as promessas, para as palavras do Senhor, aí você renova as suas forças. Aí você sabe que há sim muito para fazer por Jesus, que há muitas pessoas que precisam do seu testemunho, da sua palavra, do seu abraço. Tem alguém aqui comigo? Efésios 1:18. Olha o que o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso. Eu também oro por você. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Queridos, quantos estão dispostos a olhar para essa porta? Mas eu preciso falar para você, não só uma porta para olhar, mas também uma voz para perceber. João não só conta que ele viu uma porta aberta nos céus, mas diz o texto que a voz que eu tinha ouvido antes, falando comigo como trombeta, não era qualquer voz. João conhecia aquela voz. Era uma voz familiar. Geração, se há algo que nós precisamos entender, é que nós precisamos acessar e perceber a voz do Senhor. Essa é a voz que dá sentido às coisas. Essa é a voz que tem as direções.
as respostas, a força, a coragem, o ânimo que nós precisamos. É uma voz familiar para nós. Sabe por quê você está tão inconstante, tão fraco no seu cristianismo? Sabe por que você tem tantos altos e baixos? É porque você está distante da principal voz que você deveria estar ouvindo. Diz o texto bíblico: e a voz que eu tinha ouvido antes falando comigo como trombeta. Ali estava João ouvindo uma voz. Essa foi uma percepção de João. Ele reconheceu, ele sentiu no seu interior que aquela voz dava sentido, tinha segurança. Eu me lembro, eu criancinha, eu sempre gostei muito de jogar bola, desde pequenininho. E eu lembro de uma vez que me marcou, ia ter o primeiro campeonato que eu ia jogar com alguns meninos mais velhos. Eu já estava sentindo a responsabilidade. Eu falei, cara, eu vou ter que jogar muito, porque os caras são maiores que eu. Só que eu tive uma informação de que o meu pai ia assistir aquele jogo. Nem sempre o meu pai conseguia estar lá na aula, mas esse campeonato meu pai ia assistir. E aí, chega no dia do campeonato, aquele coisa de moleque, aquela ansiedade, você vai, você acorda antes, você põe um meião, sempre se prepara, e aquela expectativa, meu Deus, meu pai vai assistir dessa vez, e os caras são mais velhos, são mais fortes, eu vou precisar jogar muito. E aí começa o jogo, e aquela correria, cara, eu tava assim, eu estava me matando naquele jogo. Eu corria, eu queria estar em todas as posições do campo. Era atacante, era defesa, era goleiro, era tudo, era querendo mostrar serviço. E a barulheira, aquela gente torcendo. Mas de repente, eu ouço uma voz, que era uma voz familiar. Era uma voz que, por mais que havia barulho, essa voz cortou todas as outras. E ali ela falava, vai filho. É como se aquilo estremecesse dentro do meu coração. E ali o cansaço, tudo aquilo desapareceu, como se fosse um gás, uma força interior. A voz do meu pai estava cortando todas as outras e me lembrando quem eu era, me lembrando o meu propósito. Perceber a voz mais importante de todas é a voz que dá sentido para você, é a voz que te conhece. Meu querido, a mesma voz que desceu do Jordão e apontou para o filho e disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa voz está soprando dessa porta e está falando, aí está você, meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um ministério para você, eu tenho coisas para fazer através de você. A mesma voz que falou com Josué, Josué, seja forte e corajoso, não temas. Essa voz está soprando aqui nessa noite. É a mesma voz ressoando, é a voz que está aqui hoje te lembrando que você é morada do Altíssimo, que você é obra do Senhor, que você é a imagem e semelhança do Senhor, que você é filho da graça, que você é cheio de vida, cheio de futuro, cheio de propósito. Eu imagino Sansão. Sansão, ele não era um bombadão espiritual não, meu querido. A única diferença de Sansão é que ele era um homem cheio da presença do Espírito. Me permita imaginar, eu imagino que quando Sansão se levantava naquela geração perdida, caótica, é como se tivesse uma voz dentro dele falando, você é meu escolhido, você é forte, você é corajoso, você é santo, eu te separei, você vai governar essa nação, você vai matar os inimigos. Uma voz. Eu me lembro de Davi, a palavra fala que quando Davi tocava aquela harpa, os espíritos malignos saíam. Mas Davi era um homem da presença. Ele acessava essa porta e ali ele ouviu uma voz. Eu imagino que toda vez que Davi tocava aquela harpa, é como se uma voz falasse dentro dele, meu rei de Israel, eu estou te levantando, você é meu levita, você é meu guerreiro, você é meu ungido, eu vou te levantar nessa nação, você vai conquistar, você vai levar Israel para um outro nível. Uma voz que soprava dentro dele.
há um filme que foi lançado alguns anos atrás, chamado Eternos. Alguém lembra desse filme? Eternos é um filme que tinha alguns heróis. E nesse filme, a heroína Tena, interpretada por Angelina Jolie, ela não consegue exercer bem as suas funções de heroína, porque ela tem alguns lapsos de perda de memória. Algumas vezes ela se esquece de quem ela era, e ela começa a agir de maneira agressiva com seus amigos. Então é interessante porque, apesar dela ser uma heroína, apesar dela ter poderes, quando ela se esquecer de quem ela era, ela entrava em confusão e começava a ferir o seu time, ela começava a se tornar agressiva com os seus amigos. A única maneira de nós nos lembrarmos do nosso propósito é através de uma voz que vem do alto e nos lembra quem nós somos. Estamos nos desgastando com os nossos irmãos, porque não estamos ouvindo a voz que vem lá de cima, falando: tu és o meu filho amado, em você eu tenho prazer, eu te chamei para isso, eu te escolhi para isso. Ouvir uma voz. Mas, diz o texto, que essa voz era como trombeta. Você pode dizer isso comigo? Diga: como trombeta. Então, não é uma voz que sugere, mas é uma voz que anuncia. É uma voz que convoca. A voz que veio lá daquele lugar, que era a voz do próprio Jesus. Eu não sei que som era esse. Precisa fazer um efeito sonoro para tentar adivinhar o que o João ouviu ali naquela situação, que o melhor que ele conseguiu explicar é que era como trombeta. Isso fala para mim que não era apenas uma voz doce, não era apenas uma voz mansa, mas também era uma voz firme, segura, que chamava, que convocava. Quantos sabem que trombetas são tocadas quando precisa de convocação, quando precisa de urgência? Quantos sabem disso? Então a voz de Jesus, ela vem na nossa direção e é um anúncio, é uma convocação. Eu estou te chamando, eu estou te conclamando para uma missão. Se levanta, sobe para cá, diz o Senhor, venha viver essas coisas novas, grandiosas na minha presença. É uma trombeta, é um alerta, é uma chamada de emergência. É hora de se mover, é hora de subir, é hora de sair do natural. Sobe para cá, diz essa voz. É isso que a voz do Senhor diz. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como ouvir essa voz em pleno 2025, no meio de tantas distrações? Como ouvir essa voz no meio de tantas distrações? Eu tenho um fone que eu comprei nos Estados Unidos, que é um fone de uma marca chamada Bose, que é uma das melhores marcas de áudio, de equipamentos de áudio. E esse fone moderno, muito bom, ele tem uma tecnologia que chama-se cancelamento de ruído ativo. Alguém já teve a oportunidade de usar um fone com cancelamento de ruído ativo? Não sei se você já teve. Mas é bizarro, porque não é que é um fone bem vedado. Quando você põe o fone, antes de ligar ele, você ainda está ouvindo os barulhos externos. Você ouve os agudos, você ouve as pessoas conversando, você ouve os vazamentos. Mas quando você liga o fone, é como se acontecesse algo assim, ó. É como se você tivesse entrado dentro de um avião. E eu fui pesquisar sobre como funcionava aquela tecnologia. Você sabe como que funciona? Existe um microfone externo que vai perceber quais as frequências que estão entrando para dentro do fone. E aí ele vai emitir uma frequência contrária às que estão entrando. Ele vai emitir essa frequência dentro do fone. E essas frequências opostas se cancelam. Então, não é que tudo parou, tudo está acontecendo, é só que você não percebe.
Uma frequência contrária é gerada dentro do seu ouvido, que cancela os barulhos indesejados. Tem alguém aqui comigo? Querido, posso falar algo para você? Para você ouvir a voz do Senhor, você também vai precisar emitir um ruído de busca e de adoração, para silenciar os ruídos das distrações. Sabe, enquanto você está na vida, há muitos barulhos indesejados, distrações, há vozes da alma, há vozes que estão tentando roubar a voz do Senhor, mas é necessário você emitir um barulho mais alto que esse. É um barulho de busca, é um barulho de oração, é um clamor que silencia as outras vozes. E aí o que acontece é que você pode ouvir apenas aquilo que te interessa, a voz do Senhor. É assim que você ouve a voz do Senhor no meio de tantas distrações. Emita um ruído contrário, emita um barulho contrário. Você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque você não está erguendo barulhos opostos. O barulho do choro, o barulho da oração, o barulho da leitura, o barulho da busca pela presença. Esses barulhos silenciam os outros. Eu participei de uma experiência, claro que a ideia não é dar muito spoiler aqui, mas há 2 dias atrás eu estava subindo uma montanha para me tornar um legendário. E algo específico que ministrou ao meu coração, uma das palavras, Lucas também já subiu a montanha. Uma das palavras que muito foi ouvida ali era silêncio. Mas o interessante é que, por vezes, muitos homens que estavam ali já estavam em silêncio. E mesmo assim uma voz era ouvida: silêncio! Mas nós já estamos em silêncio. Mas sabe por que aquela voz ainda assim continuava falando? Porque dentro de você, por mais que a sua boca esteja calada, existem vozes que estão falando dentro de você: desista, você está cansado, para por aqui, entrega os pontos, vamos parar, vamos descer. Então quando vem aquela voz mais alta e de silêncio, aquelas vozes interiores, elas se acalmam. Tem alguém entendendo o que eu quero dizer? Cara, se você vai subir a montanha, eu não sei, para mim foi uma bênção, valeu muito a pena, mas que pelo menos você consiga silenciar as outras vozes, para ouvir a voz, aquela voz que mais importa. Quantos estão comigo? Olha o que alguns pensadores cristãos dizem sobre o assunto. George Whitefield, pregador metodista, ele disse o seguinte: a voz de Deus é a trombeta que desperta a alma adormecida, chamando-a para uma batalha espiritual, com coragem e propósito. Assim é a voz de Deus, é como uma trombeta que desperta a alma adormecida. Olha o que Catherine Booth, que é fundadora do Exército da Salvação, disse sobre o assunto: a voz do Espírito soa como trombeta para aqueles que ousam ouvir, chamando-os a abandonar o comum e viver para a glória de Deus. Eu vou ler mais uma vez. A voz do Espírito soa como trombeta para aqueles que ousam ouvir, chamando-os a abandonar o comum e viver para a glória de Deus. João capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Tem alguma ovelha que quer ouvir a voz do seu pastor aqui? Salmos 29, 3 e 4. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor sopra sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Jeremias 33, 3, você conhece esse texto. Clame a mim e eu responderei, eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
essa é a voz que você precisa ouvir nesses dias. Não é um pastor, não é uma pregação, é a voz do seu Criador. Geração, ouça essa trombeta de Deus. É essa voz que está te chamando para subir, para viver um propósito grandioso. Pare de ouvir o barulho do mundo. A voz de Deus é essa trombeta que dá sentido para a sua vida. Ela não sugere, ela ordena. Sobe para cá e viva coisas novas da minha presença. Não só uma porta para olhar, não só uma voz para perceber, mas eu quero falar sobre uma das coisas mais importantes nessa noite: um lugar para acessar. Você pode dizer isso comigo? Diga: um lugar para acessar. Então João, ele vê aquela porta, ele foca, ele ouve uma voz, mas o que essa voz diz? Sobe para cá. Você pode dizer isso comigo? Diga: sobe para cá. Ali um convite de Deus: venha acessar um novo lugar. Não é apenas para você olhar ou para você ouvir, meu querido. Você precisa acessar esse lugar. Tanto João quanto Moisés, queridos, eles precisaram se isolar, se separar do povo e do serviço prático ministerial para acessar esse lugar sagrado. Sobe para cá, acessar um lugar, suba do natural, suba do corriqueiro. Deixe para trás as coisas fúteis lá de baixo, para acessar as maravilhas lá do alto. Querido, você corre um grande risco, servir muito lá embaixo e nunca acessar, subir para a parte de cima. O comando do Senhor hoje é: sobe para cá. Pare um pouco de apenas trabalhar, fazer, servir, se esforçar, se desgastar. Nem tudo é trabalho, nem tudo é esforço. Algumas coisas precisam ser feitas longe do povo, pastores, longe do povo, líderes, ministros. Ali para Moisés ouvir uma voz e voltar com uma palavra, com uma lei do Senhor, ele precisava se separar do povo. Sobe para cá, vem para um lugar mais alto, vem para um lugar sem distrações, vem para um lugar de isolamento na minha presença. Acessar um lugar, como eu falei para você, Deus, ele é chamado de o Altíssimo. Ele está nesses lugares difíceis de acessar. Eu particularmente tive algumas das experiências mais marcantes da minha vida em montanhas. Não há nada místico em montanhas. Não é que Deus gosta de ir em montanha. Lá naquela conversa, no livro de João, nós vemos que Deus não habita em templos, Deus não está no monte, Deus está procurando adoradores, Deus mora dentro de você, amém? Não tem nada de especial nas montanhas. A diferença das montanhas é que para você chegar lá em cima, você precisa se separar do natural. Você precisa sair um pouco do normal, do celular, das pessoas, das vozes, das distrações, da tela, do Instagram, para você conseguir chegar num alto lugar. Tem alguém me entendendo? Sobe para cá, diz o Senhor. Se esforça, jovem. Coloca um jeito desse celular estar distante de você. Sobe para cá, vem para um lugar onde não vai ter qualquer facilidade, qualquer iFood, qualquer WhatsApp, qualquer notificação para te roubar. Eu me lembro de uma vez, em uma viagem missionária, em que havia um lugar que eles chamavam de laje. Era o topo de uma montanha, uma pedra. E ali, meu querido, eu vi a glória de Deus. O livro que eu escrevi não está na Bíblia, mas se eu fosse escrever um livro, dava uma história muito bonita, um pouco parecida com a de João. Nem tanto, né? Aí é demais também. Mas ali eu vi anjos, meu querido. Ali eu vi a glória do Senhor. Sobe para cá, um alto lugar, um lugar de revelação. Há outras montanhas na vida que eu passei. Há 2 dias atrás eu estava numa montanha chorando e me derramando diante do Senhor, deixando para trás as distrações, deixando para trás o trabalho, as coisas, não para sempre, mas por um período.
há uma porta aberta para você, meu querido. E do outro lado dessa oportunidade, do outro lado dessa porta, existe um ambiente de glória. Do outro lado está Jesus Cristo. Ele está desse outro lado. Existe nesse outro lado dessa porta um lugar para você acessar. Um lugar de avivamento, um lugar de autoridade, um lugar de poder. E eu preciso falar para você que existe um papel sacerdotal de cada um de nós nessa geração. Um dos conceitos que mais foi resgatado na Reforma Protestante, o sacerdócio universal dos santos. Você é um sacerdote, meu querido. Você precisa subir um monte e buscar uma palavra de Deus para entregar para as pessoas que estão perto de você. Algumas pessoas chegam perto de você e você não tem nada. Você não sobe nas montanhas, você não busca as coisas puras e você não tem nada para entregar. Alguns de nós estamos vivendo de copos. Copo mata a sede, não é verdade? Eu posso beber essa água, mas um copinho desse aqui, daqui meia hora eu estou com sede de novo. E sabe qual que é o pior? Nós estamos vivendo de copos e as pessoas chegam perto de nós precisando de um abraço, precisando de uma palavra profética, precisando de um olhar de graça. E nós estamos bebendo tão pouco que nós nem temos para compartilhar. Nós não estamos subindo, não estamos bebendo direto da fonte, não estamos nos abastecendo da fonte. Um avivamento nunca vai acontecer assim. Um avivamento só vai acontecer quando nós acessarmos esse alto lugar, aonde está a fonte. Nesse alto lugar, essa fonte vai começar a jorrar através da sua vida. E as pessoas que estão perto de você, elas vão receber dessa água de Deus. Você é um sacerdote. 1 Pedro 2. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você é um sacerdócio. Há um lugar alto que você precisa acessar. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia. Há tantas coisas, querido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Está inverno e eu estou sem meu celular aqui. Vamos ver quanto que está a temperatura agora em Pirajuí. Quem pode me ajudar com essa informação? Dá uma olhada aí no celular. 18? Friozinho? Eu acho que está mais frio, hein? 15? 17? 15? Dependendo do celular, da atualização. Olha, posso falar algo? Eu discordo de você. Eu acho que está menos 10. Sabe por quê? Aqui em Pirajuí, nessa mesma cidade, dependendo da altura que você acessar, você vai perceber que existe um lugar que o ambiente é diferente. Se você subir nesse mesmo lugar, nessa mesma cidade, mas você for acima das nuvens, você vai ver que em Pirajuí não está 15 graus, está menos 15 ou menos 20, dependendo da altura que você for. Sabe por quê? Lá em cima o ambiente é diferente. Lá em cima sempre faz sol. O tempo pode estar fechado, pode estar caindo uma tempestade, mas quando você sobe, lá em cima sempre há sol, sempre é um lugar de graça, sempre é um lugar de paz, de esperança, de resposta. Mas para você entender e acessar isso, você precisa subir. Sobe para cá, diz o Senhor. Tem alguém comigo aqui? 15 graus para você. Para mim não. Quando eu vou de avião lá, eu vejo a temperatura às vezes de avião, dependendo da altura, dá menos 20, menos 30 graus. Lá em cima é diferente. Aqui pode estar calor, mas lá em cima pode estar fresco. Aqui pode estar cansativo, mas lá em cima há uma paz. Aqui pode estar difícil, dolorido, mas lá em cima há um abraço, há uma paz, há uma graça, há uma resposta para você. Você está perdendo a chance de dizer amém, de dizer glória a Deus. Existem certas percepções, certos ambientes que só são percebidos quando se sobe muito alto.
Geração, sobe para cá, diz o Senhor. Deixa o agito de baixo e encontre essa glória lá do alto. Suba nesse alto lugar onde o Altíssimo te espera. Isaías 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido com o mais alto dos montes. Será elevado acima das colinas, e todas as nações a ele acorrerão. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor. Essa é a minha chamada nessa noite. Venham, subamos ao monte do Senhor. Tem alguém querendo subir aqui comigo? Hebreus capítulo 10. Portanto, irmãos, temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo. Cheguemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência culpada. Quantos querem entrar com ousadia nesse lugar, meu querido? Um lugar alto. Êxodo 33, 18 a 23. Então Moisés disse: eu peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. E o Senhor disse: eis um lugar junto a mim, onde você ficará sobre uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o porei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Aqui Moisés estava sendo convidado a olhar para a glória de Deus em um lugar. Quantos irmãos sobem para ministrar aqui? Eu já falei sobre uma porta para olhar, eu já falei sobre uma voz para perceber, eu já falei sobre um lugar para acessar. Mas nós vamos terminar essa mensagem de hoje dizendo da última verdade que eu enxergo nessa passagem. Eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Então, depois de ver, depois de ouvir e depois de subir, a palavra de Deus diz, Jesus disse para João: eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Existe um relacionamento para você desfrutar. O Senhor quer te contar segredos dele. A palavra diz, eu lembro de Deus falando para Abraão: acaso poderei eu ocultar o que hei de fazer de Abraão? Abraão era tão amigo de Deus, que Deus não tinha coragem de deixar de contar para ele o que ele queria fazer. Quantos querem ser amigos de Deus? Quantos querem ouvir os planos de Deus para a sua cidade, para a sua escola? Queridos, um relacionamento para você desfrutar. Deus está chamando não só para você subir, mas Ele está falando: eu quero conversar com você. Ali eu quero te mostrar segredos, eu quero viver um relacionamento, eu quero conversar, eu quero te ouvir. Um relacionamento. Eu não sei você, mas eu estou subindo. Eu estou olhando para a porta. Tem uma oportunidade para você, e se eu fosse você eu não perderia. A porta está aberta para você nessa noite. Há um lugar para você acessar. Fique de pé no seu lugar. Oh Espírito Santo. Eu acredito em céus abertos sobre essa igreja. Acredito que há um lugar aqui preparado para nós nessa noite. Eu quero dar uma oportunidade para você que quer fazer desses próximos dias da sua vida um novo acesso que você vai poder desfrutar. Você quer entrar nessa porta. Você não quer perder essa janela de oportunidade. Você que não quer mais ficar nesse mesmo lugar baixo, nesse mesmo lugar de mesmice, de mediocridade. Deus está te chamando: sobe para cá, sobe para esse lugar. Há uma glória, há uma palavra, há uma unção, há uma graça, há um renovar para você, um renovar de sonhos, um renovar de visão, um renovar de palavras do Senhor. Eu quero fazer um convite.
Se você quer fazer desses próximos dias uma grande oportunidade, esse lugar está aberto, esse altar está aberto. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Vim olhar para cima, vim olhar para o alto, vim olhar para Jesus, para essa porta que está aberta. Saia, venha buscar o Senhor. Se você quer sair desse lugar de coisas comuns, olhar para Cristo e falar: Senhor, me faz acessar, venha, aqui está um altar, aqui está um lugar para você falar: eu quero ver a glória, eu quero ver a presença, eu quero acessar algo novo na minha vida. Uma nova geração, jovens que não vão se contentar com o natural. E sabe, nós não vamos aqui apenas como homens liberar sobre vocês, mas eu acredito que essa voz que falou com o João também pode falar com você nessa noite. Vamos adorar o Senhor.